Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan, do site ubunteiro.com.br, e na rede Freenode vocês podem me encontrar como Ubunteiro. Boa noite a todos. Ivan, obrigado pelo convite, né? O meu nome é Daniel, sou embaixador do Fedora no Brasil, sou usuário de Linux desde 2005, sou bem novinho ainda, usuário Linux bem novinho, né? Sou moderador do portal do Vivo Linux também, né? Tô lá moderando. E sou sysadmin, trabalho numa empresa prestadora de serviço. Eu sou o Fábio Oliveira, eu sou embaixador do projeto Fedora também, embora não tão ativo quanto eu gostaria, mas fazendo o possível, né? E eu trabalho para Red Hat já há quase 7 anos, primeiramente como engenheiro de suporte, resolvendo bugs e tal, e hoje atualmente como gerente de engenharia de suporte para a América Latina. Olá pessoal, sou o Og Maciel, também trabalho na Red Hat por coincidência, trabalho com engenheiros que fazem teste de automatização. Hoje eu tive que fugir da minha casa porque acabou a eletricidade, então eu tô aqui num barzinho tomando uma gelada e batendo papo com vocês. Espaço da comunidade. E mais uma vez no Espaço da Comunidade não tivemos nenhum retorno do último episódio, onde falamos sobre assuntos gerais. Tivemos algum retorno, pessoal falando por Twitter ou até pelo Facebook que a qualidade dos episódios melhorou bastante. Então a gente agradece, né? A gente está fazendo o possível sempre para melhorar a qualidade de som ou a qualidade dos participantes e dos assuntos. Eu queria deixar só um recado para vocês que estão ouvindo hoje no dia do lançamento deste episódio. Hoje começa o Fizzly, então o pessoal que está participando aí com a gente nesse episódio sobre o Fedora, vai ter gente que vai estar lá, outras comunidades que já participaram aqui do Opencast também estarão lá, como o Ubuntu BR, então procure o pessoal, também o LibreOffice que vai estar lá, já vi bastante coisa ali da Eliane, procurem eles lá para trocar uma ideia, para conhecer um pouco mais sobre o software livre, conversar sobre aquilo até que a gente já conversou aqui no Opencast. Não esqueça que se você quiser mandar alguma mensagem para nós, fazer algum comentário sobre este episódio, ou até sobre outros que já passaram, nos envie um e-mail para opencast@ubunteiro.com.br, deixe-nos mensagens no Twitter, que é o @ubunteirobr, ou no Facebook, que também é ubunteirobr, né, facebook.com/ubunteirobr. Tem um link aí também para o Google+. Se vocês quiserem assinar o nosso feed, tem o feed aí o endereço do feed no final do site. Se você está ouvindo aqui também quer assistir como foi a gravação em vídeo, também pode ver aí no site, tem o link, na verdade tem até o vídeo já postado, é só conferir lá. Se você assina a gente lá pelo iTunes ou tem acesso ao iTunes, chega lá, dá uma classificada na gente lá, bota umas estrelinhas pra gente, que isso ajuda a gente a divulgar o projeto. Agora vamos para o episódio, que hoje falaremos então sobre o projeto Fedora. Hoje nós vamos falar então, continuar o papo que a gente tinha começado sobre o Red Hat. A gente vai concluir falando sobre o projeto Fedora. Os convidados super especiais para falar pra gente, para ver se eles me convencem a usar o Fedora. Seria um prazer, né? Vamos ver. Tentaremos mais algumas vezes. O Fizzly agora, do Fizzly não passa esse teu laptop aí. Claro que não é no laptop, é no desktop mesmo. O antigo eu gosto de usar o desktop. Bom, pessoal, vamos começar pelo começo, que é o projeto Fedora. Bom, o projeto Fedora é, na verdade, uma série de coisas, né? O projeto Fedora é uma grande comunidade de usuários e desenvolvedores, né, e fuçadores de software livre, né? Ele é um projeto patrocinado pela Red Hat, mas é um projeto comunitário, né? A governança do projeto e tudo mais tem muita ênfase na questão comunitária, né? E esse projeto Fedora, né, além de produzir conteúdo, digamos assim, de documentações e conteúdo livre e tudo mais, ele produz um sistema operacional chamado Fedora, que é uma distribuição de Linux 100% livre e tudo mais, com uma série de características próprias. Daniel, quiser completar alguma coisa, não sei. Não, eu acho que tu disse tudo, né, sobre o Fedora em si, né. Vale a pena dizer também que o projeto Fedora não deixa de ser um laboratório, de uma certa forma, da companhia Red Hat, que é a companhia que investe bastante pesado no projeto. A maioria das coisas que acabam sendo distribuídas pela Red Hat passam pela Fedora e são, às vezes, desenvolvidas por pessoas do projeto Fedora, são mantidos por pessoas do projeto Fedora, mas é um laboratório, de uma certa forma. Então, tudo passa por lá e acaba indo parar no server, né, do Red Hat Server, nos projetos. Eu sempre ouvi isso, que
que o Fedora é o parquinho de diversões da Red Hat, né? Onde eles botam as coisas pro pessoal brincar, se eles gostarem da brincadeira, eles trazem pro Red Hat. E não deixa de ser uma forma até, vamos dizer, barata para a companhia de ter gente testando, né, o produto. Eu acho que é uma via de mão dupla aí, porque por um lado a Red Hat obviamente colhe frutos disso, né, da questão da testes, de resolver bugs, né, de integrar melhor as coisas com o tempo, né, ver como é que funciona, porque na verdade a gente nunca sabe realmente como que um software vai se comportar, a não ser que tu bote ele em produção, a não ser que tu integre numa distribuição que um monte de gente usa, e aí é que tu vai ver efetivamente, né, que tipo de interação estranha que dá, ou boa, coisas até que às vezes tu nem tinha pensado antes e tudo mais, né. Então a Red Hat obviamente colhe os frutos, né, desse teste, dessa preview, digamos assim, né? E por outro lado, os usuários, né, o resto do mundo também se beneficia, por quê? Porque a Red Hat, na verdade, está colocando no Fedora de forma totalmente livre, né, e comunitária, tudo aquilo que é o futuro do Linux, digamos assim, e do Enterprise Linux principalmente. Então, de certa forma, a Red Hat abre tudo que está sendo desenvolvido, tudo que está sendo feito e tudo mais, né? Então, a gente não desenvolve nada em portas fechadas, né? A gente tem uma ênfase em upstream muito grande na Red Hat, né? E o Fedora é o grande upstream, digamos assim, do Red Hat Linux, né, do Enterprise Linux, desculpa. Então, eu acho que é uma via de mão dupla aí, né? Tanto a comunidade se beneficia de ter um sistema mais completo, cheio de funcionalidades, com novidades, inovação e tudo mais, e a Red Hat também se beneficia de catalisar um pouco essa explosão criativa que acontece daí na comunidade, digamos assim. Pra mim aqui, que eu sou o cara leigo do tanto Red Hat quanto Fedora, né, pouco contato com eles, o que tem num tem no outro, lógico, tirando a parte do suporte e algumas coisas que são pro mercado corporativo mesmo. É, mais ou menos, né? Eu acho que até, de certa forma, o Enterprise Linux ele é um pouco mais restrito, digamos assim, né? Enquanto que o Fedora, né, é um projeto que tem uma característica de uso geral, digamos assim, tem software para tudo ali, né? O Enterprise Linux, na verdade, ele é mais focado no mercado corporativo e tudo mais, então ele vai ter uma cara um pouco diferente, né? Nem tudo que existe no Fedora estará necessariamente contido no Enterprise Linux, é um pouco filtrado, digamos assim, né? Por questões de maturidade, por questões de foco no mercado e tudo mais, a questão do perfil do produto, eu diria. Quais são os diferenciais do Fedora, do projeto? Primeiro, uma coisa, por que é chamado de projeto Fedora? Por que projeto, não simplesmente a distribuição Fedora? Que eu me lembro, que eu dei uma olhadinha, é relacionado ao fato de que antes existia a Red Hat tinha tanta distribuição para o server como para desktop, certo? E tanto que, por exemplo, a Red Hat, você podia literalmente, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, você podia entrar numa loja, comprar a caixinha da Red Hat, bonitinho, você comprava tanto o servidor como o desktop. Mas chegou num determinado ponto onde que acho que determinaram que o dinheiro não estava na venda da distribuição, mas sim no lance de suporte e de criar serviços para os meios corporativos. Então, eles decidiram então que eles iriam eliminar a versão desktop do Red Hat. Acho que foi na versão 9, se eu não me engano. Acho que foi mais ou menos por aí. Aí o que aconteceu, parece que tinha umas pessoas que estavam mantendo uma distribuição, eu acho que era meio baseada no RPM, né, pacotes RPM e tal. E eu acho que aí, então, o que aconteceu foi que a Red Hat decidiu que, em vez de simplesmente eliminar o desktop e não ter nada, eles decidiram, então, criar essa fundação desse projeto, onde, então, de uma certa forma, o projeto tem vida própria, tem pernas próprias, mas a Red Hat, então, investe no projeto. Eu acho que é por isso, não foi só uma distribuição. É para ter um pouco de um vínculo com a companhia da Red Hat, mas também ter sua própria identidade, que eu acho que é algo assim. E acho que ele é mais amplo do que só uma distribuição, né? Tem a questão toda assim de resolver os problemas que precisam ser resolvidos no mundo do software livre, né? A questão de gerar conteúdo, né? Tu tem comunidades de usuários, de tradutores, de empacotadoras, resolvedores de bug. Então não é só uma distribuição, né? É algo mais amplo, né? E então acho que tem esse nome de projeto Fedora. O projeto está no fato de que ele é um pouco mais amplo do que só simplesmente fazer uma distribuição para ir no DVD, ser instalado e tudo mais. Eu não sei se a pergunta do Ivan também não falar um pouco sobre do nome Fedora especificamente ou não. Ainda não, mas também pode complementar com o nome. Por enquanto, na verdade, a primeira pergunta era o porquê que o projeto estava ali no nome, né? Sim.
entender por que não foi só Fedora. E agora também, porque o Fedora. Acho que a brincadeira, continua a brincadeira com chapéu, né? Fedora é um tipo de chapéu que existe, então não deixou de ser uma brincadeira para poder. Pegou o projeto aí, ó, o Fábio vai mostrar para você o que é o Fedora. Esse chapéu, esse modelo de chapéu, assim, né? É o chamado em inglês, ele se chama Fedora Hat, né? Seria um chapéu Fedora. Eu não tô com ele hoje na cabeça aqui porque eu tô com headset e ia ficar meio parecendo uma tcholita. Mas enfim, realmente o nome Fedora vem disso, né? Mas uma coisa eu tava lendo hoje, eu me lembrava dessa história, desse pedaço da história, assim, que nem todo mundo lembra, e eu hoje, casualmente, rapidinho, antes do Hangout, eu dei uma pesquisada rápida, porque quando surgiu essa ideia, né, essa questão da Red Hat, precisava diferenciar o que era o produto corporativo, o produto enterprise, e o que era o projeto comunitário, e dar um tom diferente para ambos, né, os lados, digamos assim. Surgiu a ideia da própria Red Hat criar um projeto ou algo assim, né, mas na verdade já existia, já tinha sido criado numa universidade do Hawaii por uma pessoa chamada Warren Togami, né, W-A-R-R-E-N, Togami, T-O-G-A-M-I. Warren Togami, ele já havia criado um projeto, né, que era similar ao EPEL, né, que é um conjunto de pacotes extras para Enterprise Linux, né, que ele chamava de Fedora. Interessante isso, né, isso foi em 2002, né, então esse era como um RPM Fusion, era um repositório de pacotes para ser usado com o Red Hat Linux, digamos assim, e era chamado de Fedora, né, e aí como já existia esse esforço, digamos assim, já existia esse projeto acontecendo, talvez não com o nome projeto, digamos assim, né, só como Fedora em si, né, daí a própria Red Hat entrou em contato com ele e transformaram, né, o Fedora em projeto Fedora, como um projeto mais amplo, né, patrocinado pela Red Hat, mas com ênfase na participação comunitária e tudo mais, né, e aí, então daí, quer dizer que esse cara, o Warren Togami, tem uma grande, né, durante anos ele foi project leader e tudo mais, ele tem uma grande papel nessa história, e também vale a pena dar uma googlada rápida, né, sobre esse cara. A resposta do Fábio foi bem melhor, é isso mesmo, eu li isso aí, mas não lembrava desses detalhes do projeto Apple, né, então é isso mesmo. E também a versão do Fedora, até a versão número 6, era chamado de Fedora Core, né, agora ficou só Fedora. Tinha o Fedora Core e Fedora Extras, né, e aí depois, enfim, tinha uma série de repositórios e coisas e tudo mais, né, e no fim, depois de algum tempo, unificou-se em torno do projeto Fedora, só que obviamente ainda existem alguns pacotes que por algum motivo ou outro, geralmente questões de licença e tudo mais, que acabam não entrando no projeto Fedora, né, então existe ainda o RPM Fusion, por exemplo, como sendo acho que provavelmente o principal repositório de pacotes para o Fedora, que não faz parte do Fedora originalmente, digamos assim. E quais são as principais diferenças então no projeto Fedora para outros projetos ou outras distribuições? Acho que a maior diferença, na minha opinião, que eu vejo é que, primeiro, existem poucas distribuições que têm esse tipo de relacionamento. Você tem uma companhia, uma corporação que, de uma certa forma, financia, né, as empreitadas do projeto ou da distribuição. Então, dentre as poucas distribuições que existem, eu sinto, na minha opinião, que o projeto Fedora é o único onde que não tem rabo preso, sabe? É tipo assim, o projeto Fedora, como eu falei, tem perna própria, tem vida própria, e a Red Hat, claro que ela paga muitas das pessoas que trabalham lá, né? Tem muitas pessoas do projeto Fedora que são pagos, mas você vê que é tudo de uma certa forma, uma forma bem pública, uma forma bem democrática como é que acontece tudo, qual projeto, qual pacote que entra, qual pacote que não entra. Então, a diferença é essa, é que apesar que tem uma companhia por trás, que ele tem vida própria, que não há o que eu sinto a mesma coisa da Canônico e o Ubuntu, a distribuição Ubuntu. Eu não sinto que é a mesma coisa. Tem uma outra questão também, que é o seguinte, o projeto Fedora, ele é um projeto que ele é baseado num código de conduta e em 4 valores fundamentais também. Acho que é importante a gente falar dos valores do projeto Fedora, né? Ele tem 4 foundations, digamos assim, que a gente em português geralmente acaba falando valores, mas dá para se dizer que são a fundamentação do projeto Fedora, que são a liberdade, ou seja, é um projeto que só inclui software livre, né? A gente não é um projeto que tenha compromisso com o desenvolvimento e o avanço do estado da arte do software livre, do que é disponível em software livre hoje em dia, né? E nesse mundo open source e tudo mais, então a gente não facilita a utilização de software proprietário, por exemplo, não inclui software proprietário de jeito nenhum. Deixa eu colar um pouquinho aqui porque eu vou falando e vou me esquecendo. O segundo valor seria a comunidade, ou seja, a ideia é que sempre seja um projeto em que as decisões são tomadas de forma democrática e colaborativa,
corporativa, né? Nós temos toda uma estrutura de governança com o líder do projeto, o board, né? São pessoas da comunidade ou da Red Hat independente, são votados para estarem lá. Tem o Engineering Steering Committee. Eu estou um pouco rouco, então essas palavras assim começam a ficar incompreensíveis, desculpa. Para quem é embaixador, tem o Ambassador Steering Committee, por exemplo, que é um comitê que organiza e orienta a nossa atividade. Enfim, tem toda uma questão assim da para onde que vai o rumo do projeto. Ele é muito definido com base na comunidade. O terceiro valor seria a funcionalidade, ou seja, a abundância de funcionalidades que a gente pretende sempre colocar dentro da distribuição e experimentar coisas novas, ver o que está surgindo de novo, que tem potencial para realmente ser algo, né, que avance o estado, digamos assim, do Linux e assemelhados, né, no mundo por aí, e a gente bota dentro do projeto, né? E o quarto valor, né, a quarta foundation, digamos, do projeto Fedora é a inovação, ou seja, exatamente esse comprometimento com não ser um seguidor, mas ser um líder no desenvolvimento, né, do software livre, do open source. Então a gente tem a ideia de integrar os projetos que são o futuro do Linux, a gente tenta integrar eles e finalizar eles mais cedo, né, dentro do Fedora. Em relação a tudo que falaram aí, que nem o pessoal questiona também, né, questão de liberdade, como o Fedora frisa bastante. Se tu instalar o Fedora agora, tu não vai conseguir rodar MP3, porque ele quer que tu uses arquivos ou GG, né, MP3 não, devido à licença, né? Porque muita gente reclamou, não roda MP3, aí tu tem que adicionar uns repositórios e instalar alguns codecs ali para poder rodar um MP3. Assim. Isso está um pouco relacionado com a ideia de não facilitar o uso de software proprietário. A gente sabe que está ali do lado, né? Só tu instalar os repositórios da RPM Fusion, tu bota lá o free, não free, pronto, toca tudo que tu quiser, né? Botar uma tampinha de Nescau no drive DVD, ele toca, vai ter um codec para isso, vai tocar. Então, só que o projeto em si, ele tem a característica do quê? De focar naquilo que é software livre e não na medida do possível, ou seja, ser exclusivamente uma distribuição livre, assim, 100% livre, sem nada que tenha um status estranho com relação a patentes ou com relação a licença e tudo mais. Então, aquilo que está dentro do Fedora é 100% livre, tu pode aplicar lá, pode exercer todas as tuas liberdades, né, fundamentais de software livre à vontade, que não vai acontecer nada de ruim, digamos assim. Perguntaram aqui onde é que tá o chapéu do Fábio. Eu mostrei ele, sabe? E estão perguntando sobre o Desktop Mate, ou Mate. Sim, eu já testei, já instalei, muito bom, roda muito bem. Tu testou no 18, né? Já é disponível e bem funcional no 18. Exatamente. Agora, eu fiz o teste no beta, no 19. Eu não me lembro se na hora da instalação dá pra te selecionar ele e o Cinnamon. Eu não me lembro, mas se tu pesquisar até, acho que se não me engano, lá no Vivo Linux eu botei umas dicas lá de como instalar ele no 18 ali. Desktop Mate, Desktop Cinnamon, tem até a fotinha lá rolando lá. Testei os dois, é muito bom. Agora, eu tô usando no meu notebook agora o OpenBox aqui, né? Por causa do consumo de memória, assim. Meu computador é um pouco antigo, assim, então tô usando o OpenBox aqui, cara, maravilhoso aqui, cara. Sim. Eu tava usando o Gnome 3, né? Eu falei, vou testar o OpenBox aqui também, tá funcionando bem. Então, esse meu notebook aqui tem o Cinnamon, tem o Mate, tem o KDE, tem quase todos. Eu vou testar mais tarde o Window Maker. Nossa! Eu não testei ainda. Esse é muito bom. Eu vou testar ele mais tarde. Sim. E só uma pergunta daí, Daniel. Foi muito difícil essa instalação ou não? Tipo, mandar instalar um pacote, apertar algum botãozinho e ele fica pro default? Como é que é a questão de trocar do Gnome Shell pro Mate ou pro Cinnamon? A instalação, assim, como eu sou sysadmin, então eu não uso muito interface gráfica, assim, pra algumas coisas, assim, tipo instalar pacotes, remover, tudo por linha de comando, né? Eu gosto muito de usar a linha logo como root ali, ou o sudo, comando sudo, e um install Mate Desktop, e um install Cinnamon, ele vai lá abaixo, instala, depois tu faz logoff, vai ali, seleciona o ambiente que tu quer, né? Você loga de novo, já vai carregar. Perfeito. Quer dizer, na hora de login, tu seleciona qual ambiente que tu vai querer usar, né? Isso, exatamente. A sessão, tu clica em sessão ali, aí ele vai abrir uma caixinha, tu seleciona qual sessão que tu quer carregar. Legal. É bem interessante, né? Eu vi também já grandes contribuições da Red Hat, né, na verdade, mas acho que, sei lá, o Fedora
vem antes com isso, né, do que a Red Hat, na verdade. Que são os projetos que eles colaboram, né? Tem uma galerinha ali bem importante. E daí depois disso aqui eu já encaixo uma pergunta polêmica que alguém me fez e pediu pra mim fazer pra vocês. Então depois eu vou fazer uma perguntinha que nem tá na nossa pauta. Beleza, transparência, vamos lá. Esses projetos que são sempre ajudados, no caso ali, SystemD, Pulse Audio, Gnome 3, Solvirt, JBoss, isso aí é Red Hat ou é a comunidade que avança nisso mais? Os dois. Eu acho que é os dois, na verdade, né? A Red Hat, às vezes, ela tem o papel do que? De identificar na comunidade aquilo que realmente é um avanço, aquilo que representa um avanço, que é interessante e tudo mais, e de repente vai lá e coloca, encosta uns recursos lá, ó, dá um gás nesse negócio aí, vamos ver se esse negócio realmente é tudo que pode ser, digamos assim, tudo que diz na caixinha, digamos assim. Então, acho que a Red Hat faz muito disso, assim, de pegar, ver tem um projeto interessante surgindo lá, bota um engenheiro lá para dar uma olhada, né, ajuda a ver se esse negócio, se realmente é um troço que funciona bem, se cumpre o que promete e tal. Então, eu acho que, de certa forma, através do Fedora e trazendo essas coisas para o Fedora, a Red Hat consegue fazer esse papel, assim, de estimular e ajudar, às vezes, a finalizar um projeto que tem um potencial, mas que, às vezes, não está patinando, não está saindo do chão. De repente, a Red Hat vê que é interessante, vai lá e bota alguém lá, ajuda ali, vamos ver o que vai sair daí. Isso eu acho, na verdade, não é o meu departamento, não trabalho na engenharia, não é o meu departamento, né, mas é o sentimento que eu tenho com relação a isso, digamos assim. Mais ou menos também como foi falado no episódio sobre a Red Hat, que vocês disseram que a empresa está sempre de olho em coisas novas para poder trazer para junto do projeto. Não é só desenvolver dentro e o que está dentro ali que vale. Pega o que está na comunidade que está rolando e traz para dentro e incentiva esse desenvolvimento. Uhum. Como eu trabalho com o pessoal com os engenheiros da Red Hat, eu sei, por exemplo, uma coisa é que a Red Hat, ela entende o potencial e o poder que existe em ter uma comunidade por trás de um projeto. É uma coisa muito inteligente até, porque imagina que você como o Pablo falou, tem um projeto que eles reconhecem que tem um potencial, pode ser algo beneficial para eles, para a Red Hat, beneficial para outras pessoas, e o que eles fazem eles não somente investem no projeto, às vezes eles compram, adquirem o projeto, às vezes eles só investem de forma assim de pagar alguém para trabalhar no projeto também, mas o projeto, a maioria das vezes o projeto continua sendo, pertence à comunidade, né? Então o projeto que eu trabalho hoje em dia, dois dos projetos que eu trabalho hoje em dia, os dois são da comunidade, todas as coisas passam pela comunidade primeiro, e só depois é que vem parar como produto oficial. Então, esse é até um diferencial bem grande que existe, como o Fábio mencionou. Vamos às perguntas polêmicas? Então vamos lá, o Eduardo ele perguntou aqui por que o Fedora, acho que até a Red Hat também está na história, tem adotado alguns padrões próprios, como por exemplo a alteração do nome das interfaces de rede. Isso não é para padrão próprio. Nossa, trava-língua aí. Não é um padrão próprio, na verdade isso é uma necessidade que existe e que existia, né, que foi resolvida, e é algo que já também veio da comunidade, o BIOS, DevName e outras, porque assim, chamar tudo de ETH0, ETH1, ETH2, ETH3, tu não diferencia. Às vezes tu tem para quem tem uma máquina em casa com uma placa de rede ou duas, não sabe o que é tu administrar um servidor que tem 24 portas, né, tem 8 que são on-board, mais umas 16 plugadas em placa no slot tal, uma tem dual port, outra é quadriport, não sei das quantas. Então tu vai plugar um cabo de rede numa placa dessas, vai dar uma manutenção numa placa dessas, tu não sabe às vezes aonde que está a placa. Então, e outra coisa também, antigamente, não sei se está fazendo antigamente, acho que às vezes ainda acontece com alguns dispositivos, algumas placas de rede cujo hardware não é tão bom, às vezes não é tão bem debugado, me parece. Tu tem placas que detectam as portas numa ordem aleatória, então tu bota um sistema mais antigo, ele ETH0, cada dia que tu liga a máquina é uma placa diferente, mas chama ETH0, né? Só que como a configuração toda estava vinculada a esse nome ETH0, né, tu acaba configurando a porta errada da placa muitas vezes, né? Nesse tipo de ambiente, nesse tipo de situação, né? E então, depois de muito tempo, optou-se por representar no nome da interface de rede qual é a topologia física, né? Então tu tem EM1, né, o meu laptop aqui tem EM1 e WLAN 0, por exemplo, esse ETH0 e ETH1, que não ia me dizer nada. Mas a EM1 eu sei que é Embedded Controller 1, né, a WLAN 0 é o Wireless LAN, né, não é ETH1 ou ETH2, então eu sei exatamente qual que é, né, e o que ela faz e tudo mais. Então eu acho que na verdade é uma mudança positiva e não é um padrão da Red Hat, na verdade isso é um padrão, surgiu como uma necessidade, na verdade, essa de grandes empresas como HP, Dell, IBM, que fazem máquinas grandes, com muitas placas de rede e tudo mais, e tinha esse problema todo da ordenação
coordenação e TH0, TH7, tudo é TH alguma coisa, que bagunça é essa, né? E então surgiu, né, a ideia de se criar esses nomes baseados na topologia física, né? E que inclusive tem a característica de sempre ser exatamente a mesma placa, né? Então, na verdade, não é um padrão da Red Hat isso é um padrão que surgiu na comunidade, foi adotado pela Red Hat como sendo uma solução para um problema real. Para o usuário comum, continua a mesma coisa? Ou também a nomenclatura é uma outra agora? Para essas plaquinhas de rede comum que nós temos? Não, é tudo a mesma coisa. Na verdade, o que diferencia é o fato da placa ser embutida na placa-mãe ou ela está espetada num slot PCI, né, ou algo assim. Então tem mais a ver com a topologia e isso é para todo mundo. No Fedora é assim, no Enterprise Linux é assim, né, atualmente. Então, isso aqui obviamente é mais visível no Fedora, né? Não sei se a gente chega a ter não sei se o Enterprise Linux 6 já usa esse padrão. Mas de qualquer forma, os nomes das interfaces continuam sendo nomes flexíveis. A pessoa pode chamar de bolinha e quadrado se quiser e troca o nome lá no arquivo de configuração e o sistema boota e renomeia. Né? Então, se quiser chamar de modem e DMZ, pode chamar o que você quiser, as interfaces. Né? Eu sei que tem uma entidade, um grupo, o LSB, eu acho que é LSB, Linux Standard Body ou algo assim, que eles fazem esse tipo de decisões, sabe? Justamente para padronizar esse tipo de coisa. Pode ser, então, eu não tenho certeza, mas pode ser que essas mudanças aí que perguntaram no canal foram porque saíram do LSB. É o que eu acredito que deve ter acontecido. Então não seria uma decisão da Red Hat nem do projeto Fedora, uma coisa que vem de padronização mesmo. Eu acho assim que existiu esse esforço externo, né? E aí houve, obviamente, em algum momento uma decisão do projeto Fedora de adotar esse padrão, né? Como sendo uma evolução. Às vezes as pessoas não concordam, nem todo mundo concorda que é uma evolução. Muita gente às vezes não concordava que o GNOME Shell era uma evolução também, quer dizer, né? Cada um tem seus gostos. Mudou, é que aquela velha história de mudou, tá ruim, né? Interessa melhor, mudou pra melhor. Mexeram no meu queijo, né? Velha história. Mas lembrando que tu pode editar o arquivo e mudar o nome pra ITH0, né? Sim, né? Se incomodou tanto, volta. Essa maneira ali, como o Fábio falou, que tem várias placas de rede, um sysadmin que nem eu, que já teve que cabo por cabo numa interface conectar e ia lá, verificava se pegou na correta e identificando da pior maneira possível. Uma etiquetinha, ó, essa aqui é TH0. Aí botava a etiqueta na máquina, botava a etiqueta no cabo de rede, ó, TH0. Botar na outra, ó, essa aqui é TH1. E assim, é um pouco ruim. Mas eu acho que, se não me lembro, eu acho que, não sei se o FreeBSD ou o OpenBSD usa essa mesma maneira para identificar as placas de rede também. Nos BSDs, o nome do dispositivo, na verdade, ele segue o nome do driver. Então, se tu tem uma... É isso aí mesmo. Eu uso o OpenBSD também, eu tenho sempre uma maquininha virtual OpenBSD, que eu tive uma época que eu usava só, me revoltei com Linux, usava só o OpenBSD, continuo tendo a paixão secreta, assim, eu deixo uma VMzinha instalada. Eu comecei a testar depois que vi a palestra do Cristiano lá em Caxias, lá do... legal. Temos que conversar sobre isso aí, então, também. Eu já tentei, só que daí quando chegou na parte, acho que era particionamento, eu olhei assim, deixamos pra depois. Não entendi nada da instalação. Tem um conceito diferente ali pra mexer, que é o disk label e tal, né? Um pouquinho diferente. Mas enfim, existem outras formas. ETH0, ETH1, ETH2 não é a única maneira de se nomear a interface, né? Não é e nunca foi, né? Então, né, acabava sendo assim, que era o que todo mundo usava, né? Ficava, né, assim, mas acho que hoje em dia um padrão do BIOS DevName, ou seja lá qual for o nome que tem isso hoje em dia, mas começou pela ideia do BIOS DevName, né? Acaba se tornando algo mais interessante, mais poderoso. Então vamos para outra pergunta sobre o projeto GNOME 3, né? Não é sobre o GNOME. É a Red Hat, eu acho que tem a maior contribuição com o projeto. Não? Pois é, na verdade não sei te dizer. Não, talvez o Og possa, quando ele conseguir, né, sentar na cadeira de novo, ele possa falar que ele trabalha com um pouco mais com isso e tal. Certamente a Red Hat tem, e o projeto Fedora tem bastante gente trabalhando no projeto GNOME. Pois é, mas é que a pergunta, na verdade, que ele fez nem era essa, só para tentar. Bom, Og, tu sabe dizer assim, sobre o GNOME 3, a Red Hat é a que mais contribui ou tem muito mais comunidade do que a Red Hat? Olha, eu não tenho dados que eu possa, assim, oficiais, mas eu acredito que sim. Eu acredito que a maioria, o GNOME 3 e muitas coisas que hoje são feitas para o GNOME são tudo, de uma certa forma, financiados pela Red Hat. Eu conheço muita gente que trabalha na Red Hat, que trabalha nos projetinhos do GNOME. Tá, e agora a pergunta polêmica é o seguinte: por que tem um cidadão lá, que eu esqueci o nome, por que ele tá depenando o Nautilus? Mas esse cara... Peraí. Me disseram que era Red Hat, eu não sei, agora não lembro o nome, né, do cidadão lá. Eu sei que tudo que ele bota de patch lá pro Nautilus é tirando alguma coisa e é aceito de primeira, assim. Bem, eu não acredito que isso seja relacionado a Red Hat. Como eu falei,
A Red Hat, ela paga as pessoas e tal, mas a decisão de modificação em um GNOME é feita pelo pessoal. O GNOME tem um grupo que... O GNOME é um projeto grande, né? Tem uma governança própria e tudo mais, tem padrões de usabilidade e tudo mais próprios, né? Exato. Então a Red Hat não determina essas modificações. Quem determina são esses engenheiros, esse grupo aí que são dos engenheiros, do Release Engineering. Tanto que, na época que eu era parte da mesa diretora do GNOME, uma coisa que eu queria que a mesa dos diretores tivesse um input nesse negócio, para dizer a direção, né, o que fazer e tal, mas a maioria das pessoas que já estavam, né, que eram os diretores, já estavam lá de alguns anos, eles não gostavam da ideia não, então, mas isso é outra história. Mas a Red Hat não determina esse tipo de coisa não. Bom, mas se vocês encontrarem esse carinha que tá dando esses pet aí, dá um pet na cabeça dele. Será que é o francês, o Bastien? Será que é o Bastien? Eu não lembro, cara, que foi uma coisa que me perguntaram em IRC e eu acabei não guardando o nome do cidadão. Porque ele tira tudo que é função que o cara usa no dia inteiro. Tipo, ele me tirou até criar um arquivo vazio, cara. Eu usava isso o dia inteiro. O cara me tira isso. E outra pergunta aqui, então, também do Junior Sharp aqui no IRC. Existe a possibilidade do projeto Fedora usar Unity? Eu já vi, eu acho, alguém rodando o Unity no Fedora. Mas cara, trazer eu acredito que não, né? Bem, eu acho o seguinte, se for algo, eu não sei os detalhes do projeto Unity, mas se ele é open source, eu acredito que não tem nada que impede de alguém criar, entendeu? Mas como algo oficial, eu não sei. Mas é o open source. É que, exatamente, essas perguntas, assim, por que a Red Hat é isso? Por que a Red Hat é aquilo? Mas nós estamos falando do projeto Fedora. E o projeto Fedora, na verdade, ele é uma compilação de muitos outros projetos que também tem sua própria governança. Agora dá um pau no kernel lá, a culpa é do Fedora, porque, né, tipo, a Fedora botou o patch lá. O Linux é um cara neutro, não é influenciável. O projeto GNOME é um projeto neutro, entre tantos outros. Ninguém manda estar na lista lá dos maiores contribuidores do kernel, a culpa é deles. Tem isso. Mas enfim, eu acho que, bom, se o Unity é software livre e tudo mais, né, e alguém tiver vontade de empacotar aí, obviamente, eu imagino que seja, né, não tem por que alguém não fazer software livre, né, mas enfim, se alguém quiser empacotar e contribuir, beleza, mas de qualquer forma, por outro lado, o que acontece? O Fedora, por anos, investiu no GNOME Shell, né, de melhorar o GNOME Shell, tem agora o Mate, o Cinnamon, talvez bom, assim como tem muitos outros, né, então, se alguém tiver vontade de, talvez só o que não existe é ninguém que tenha necessidade ou algo assim, então acabou que não apareceu até hoje uma chance, digamos assim, de... eu já vi ele rodando, sim, o pessoal já compilou lá e botou rodar. Legal. Não sei qual era a versão. De enxerido, acho que eu vou dar uma olhadinha nisso aí, vou tirar a prova real mesmo, né? Eu não sei se ele estava 100% funcional, né, mas rodou, mostrou o básico da interface funcionando. Porque assim, na verdade o Unity é o quê? Ele é uma interface em cima da infraestrutura do GNOME Shell, do GNOME 3. Né? Assim como o GNOME Shell também como o Cinnamon, como o Mate, né? Tudo a infraestrutura é do GNOME versão 3, né? E aí tem a casca gráfica em cima que é o que dá o significado às coisinhas que estão na tela, digamos assim, né? Mas a infraestrutura é a mesma, então imagina que mudar a casquinha não seja uma coisa tão complexa. Cara, aqui só olhando também, o JBoss, eu sempre pensei que fosse um negócio da Sun, da Oracle. É ou não é? Não. O JBoss era um projeto, ele é um projeto independente, né, desde o início, mas é um projeto que obviamente também foi encampado de certa forma para a Red Hat. Existe o jboss.org e o .com, digamos assim, né? Tem a versão comunidade e a versão corporativa, né? Então existia uma empresa por trás também, né? Só que a única relação que ele tem com Sun, Oracle, sei lá o que, é porque é feito em Java e atualmente, né, de certa forma a Oracle provavelmente tem os copyrights lá do ter comprado a Sun, né, tem os copyrights do Java ou algo assim, mas o Java também é livre atualmente, a especificação toda e tudo mais, então, né, enfim, o JBoss é um projeto independente, né, só que a empresa que desenvolvia, da mesma forma que a Red Hat faz com Fedora e tudo mais, o JBoss também tinha esse lado comercial, corporativo e o lado comunitário, e a Red Hat comprou, né, a empresa e encampou isso dentro dos seus produtos, e acaba que hoje em dia ele já está inclusive também integrado no próprio Fedora, então tu tem lá o Fedora, a partir do 17, se não me engano, ele foi integrado, ou no 18, não sei. Mas enfim, atualmente, se instalar um Fedora atual, vai ter como tu instalar o JBoss, por exemplo, e já ter o teu servidor de aplicações de qualidade corporativa. Esse que é o grande negócio. Às vezes tu tem uma solução, tu tem, por exemplo,
o Virt, OpenStack, tem uma série de sistemas que estão aos poucos também sendo integrados cada vez mais no Fedora e que eles têm já uma cara de produto fechado, fechado eu digo de bem acabado, não fechado de closed source, né? Mas já tem uma funcionalidade de qualidade, de nível de qualidade corporativa, digamos assim. Pode botar lá, né, 10 mil máquinas para funcionar e tal, e o troço aguenta o tempo, né? Então, acho que por um lado, essas tecnologias, esses projetos todos grandes, assim, que entram no Fedora, tem esse lado legal, assim, que tu usa o Fedora e tu tem à disposição esses projetos grandes para tu ter, sei lá, o teu Platform as a Service, a tua cloud pessoal dentro da tua empresa ou algo assim, tu pode usar Fedora e instalar tudo isso com mais ou menos o mesmo código que vai estar rodando em versões corporativas também. Então. Alguém botou aqui na pauta que um dos diferenciais do projeto Fedora é avançar o estado da arte em software livre. O que quiseram dizer com isso? É a questão da inovação, né? A questão, assim, de tu não apenas empacotar e distribuir aquilo que existe, mas tu tá com um olhar na frente, assim, e tentar ver para onde que está indo, o que está faltando, o que está melhorando. Por exemplo, a questão do Secure Boot lá, a polêmica do Secure Boot, por exemplo, né? Já desde muito tempo atrás, né? A própria Red Hat já viu que esse troço era inevitável, que ia acontecer no mundo do hardware e que nós tínhamos que ter uma estratégia para isso. Então, já através do Fedora, falou, resolve esse problema aí, ó. Botou um desenvolvedor lá, uns quantos, mas ó, vamos ter que achar uma alternativa porque esse negócio, infelizmente, é inevitável, as empresas de hardware vão impor isso na gente, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. E assim como foi com outros projetos, como a questão do Systemd, por exemplo, Systemd ser integrado numa distribuição grande, ele acaba ganhando uso, acaba ganhando mais exposição ao mundo real, digamos assim, né? Como aconteceu com o Pulse Audio também. Então agora o Java 19, o Fedora 19 já vai vir com Tech Preview do Java 8, por exemplo. Então se não está nem padronizado ainda, não está nem finalizado ainda o padrão, mas já vai existir lá a chance de tu instalar o que existe atualmente implementado do Java 8, por exemplo, e já ir, talvez, tendo uma máquina de desenvolvimento em que tu vai migrando, né, as tuas aplicações e tudo mais, e testando e tudo mais. Então o Fedora tem essa característica de estar na vanguarda, assim, e trazendo aquilo que realmente é novidade, aquilo que é algo que vai se tornar o novo padrão de mercado e tudo mais. Assina embaixo. Bonito, ficou bonito, né? Eu acho que um grande diferencial do Fedora é a novidade que tá chegando. Isso, no meu ponto de vista, acho que é mais a novidade. A pergunta que eu fiz quando era no programa do Red Hat, agora eu faço ao contrário aqui. O Fedora é só para desktops ou também para servidores? Tá, eu vou responder essa aí porque já gerou tumulto já isso aí, né, já gerou tumulto. Cara, eu vou dizer o seguinte, é Linux, cara, Linux é para servidor também. Se eu quiser pegar o Fedora, já instalei em servidores utilizando o Bacula, porque veio com a última versão do Bacula, então não precisei compilar, só dei um install, instalou e já veio com a última versão, né. Mas também tem aquele, mas é uma distro que tá sempre mudando, mas eu vejo assim por muitos conhecidos meus que são sysadmin também, né? Que eu vou perguntar pra eles, pô, como é que tá o teu servidor? Tu atualiza? Não, meu servidor lá tá funcionando, nem vou mexer, tá funcionando bem. Então, tipo, pra servidor, se tu baixar, tipo, vou criar uma aplicação em PHP, não sei o que, tu vai lá, tu baixa o Apache, o PHP, MySQL, tu já tem um servidorzinho LAMP local na tua máquina. E não tem problema algum, não. Mas tudo em um install. Que nem o Fábio tava falando ali, o Ovirt, né? O Ovirt ali, plataforma de virtualização, roda bem com o Fedora. Botar numa máquina com Fedora com Virt ali pra subir virtualização, ou pra te padronizar o teu parque tecnológico com Spacewalk, tá lá no Fedora tranquilo, não tem problema algum. Pra complementar aí o que o Daniel falou, não só é Linux, Fedora roda em tudo quanto é tipo de coisa, cara. Você tem ele rodando em ARM, né? Dispositivo ARM, você tem ele como, sei lá, pra poder fazer sistemas de música, de vídeo e tal. Depende do cara, né? Se você manja do assunto, é igual o Daniel, ele é sistema administrator, ele pega qualquer distribuição, tem certeza que ele é só Fedora, ele pega qualquer distribuição e ele monta o servidorzinho dele tranquilo. Então, Linux é Linux, depende da capacidade da pessoa, como é que ele vai usar. Hoje eu me livrei do único Fedora que tinha na minha vida. Eu tinha um servidorzinho rodando, tava quieto na dele, só que ele rodava o Fedora 12 ainda. Aí eu precisava de algo mais novo, como eu tinha que fazer algo rápido hoje, eu tinha que fazer funcionar hoje, né? Eu tinha que tirar o Fedora 12 e botar alguma coisa que funcionasse hoje. Então, o Ubuntu Server nele, né? A gente tem que usar a ferramenta que a gente sabe usar, né? Às vezes, o lado bom é o seguinte, que a gente tem uma liberdade muito grande de testar outras ferramentas e descobrir, tipo, como eu falei, a minha escolha de sistema operacional é Fedora. Fedora que eu vou usar
pro resto da vida, provavelmente, né? Mas eu tive o passado aí com o OpenBSD, por exemplo, adoro até hoje, acho muito divertido, né? Mas não dá pra comparar um com o outro, então, né? Tem um laptopzinho atrás de mim aqui, que é meio que um laptop, que eu chamo, que é um laboratóriozinho, que é um laptop antigo, que tem porta paralela, daquelas standard parallel port, sabe? Que tu pode puxar os fiozinhos, controlar robôzinho, põe ela, coisa assim, dar um out na porta 378, das coisas assim, mais baixo nível, né? E eu pego e rolo, pô, o troço é bem antiguinho lá, e eu botei o OpenBSD nele e tá funcionando beleza. Quer dizer, cada coisa tem a sua ferramenta. Mas eu tenho um ponto positivo para dizer, não pela troca, mas sim pelo Fedora 12. Essa máquina, esse servidor é aqueles servidores pequenos da HP, um Proliant ML110. Para rodar o Ubuntu Server, o 12.04, eu tive que desabilitar o RAID, porque não tem o driver no Ubuntu, mas no Fedora tem. Mas como eu precisava ser rápido, desfiz o RAID, tive que desfazer o RAID para poder instalar. E depois fui pesquisando, enquanto ia instalando, fui pesquisando e não existia o driver para Ubuntu Server, pelo menos na 12.04, né? Mas pro Fedora tava tranquilo. Com porque Fedora... é um driver, só que daí que tá a mesma coisa, é um driver proprietário. Pois é, Dizem estranho, que né? por Se eu isso te perguntar se era porque se fosse um driver livre, porque para estar dentro do Fedora tem que ser livre, né? Então, se ele fosse realmente um driver livre, ele estaria disponível pro Ubuntu também, né? Só, a não ser que fosse assim, de repente era um driver proprietário já feito pro Fedora, digamos assim, e foi instalado, né, depois, digamos assim, por cima. Isso eu tenho que perguntar pro, não sei se ainda é embaixador, mas que era embaixador, o Felipe, foi ele que fez a instalação desse Fedora. Tem que conversar Felipe, com ele depois. você? Esse mesmo. Felipe, ele é o culpado. Ele foi o culpado. Vai falar com o culpado aí. Lembrando que eu tenho alguns clientes que tem o Fedora Core 1 e Fedora Core 4. Tem um cliente lá que tem um Firewall com um Fedora Core 1 e há pouco tempo a gente migrou um domínio e um Samba lá pro CentOS porque pra botar devido à versão do Samba, né? E lá rodava o Fedora Core 4, um servidorzinho Samba. Até hoje, sim. Até esse ano. Que roda isso? Eu já nem lembro mais. Olha, eu não sei, porque a última vez que eu fiquei sabendo que tiveram que fazer uma gambiarra pra ligar uma fonte AT. Nossa senhora. Tiveram que fazer uma gambiarra pra ligar uma fonte ATX num AT, né? Aí, eu lembro que quando eu comecei, na verdade não é tão velho assim, só se eu me chamar de velho, porque quando eu comecei, quando eu entrei na Red Hat, no primeiro laptop, eu instalei Fedora Core 5, que era o que tinha na época, assim, que era o atual da época. Hoje, ele tá falando de versões, a versão atual do Fedora hoje é 18. 18. Daqui a alguns dias sai a 19. Semana que vem é 19. Então eu vou aguardar, porque a 18 não teve jeito de rodar aqui. Vou tentar na 19. O Junior Sharp aqui fez algumas colaborações aqui pra gente. Ele botou o link aqui do Unity rodando a princípio, pelo que eu li ali, no Fedora 17. Aí depois eu boto o link lá também no site, na postagem. Ele disse aqui também, a rede de cinemas Arcoplex em Santa Catarina usa Fedora também. Nossa, que legal. E depois o resto a gente vai falar ali sobre os embaixadores daqui a pouco. Então tá respondido. Depende de quem instalar o Fedora que vai rodar em servidor ou desktop, né? Tá pronto pra qualquer coisa. Exato, a funcionalidade tá lá. Tem SE Linux, ele é bem seguro, quer dizer, é a mesma coisa. Ele tem esse tipo de coisa padrão, o SE Linux? Sim, na verdade também é um ponto polêmico muitas vezes, porque o Fedora acredita em fazer o SE Linux funcionar, corrigir as políticas quando necessário e tudo mais, então o SE Linux está sempre ativo, enforcing por padrão, né? E tem muita gente que se apavora, tem gente que fala, instala o Fedora, a primeira coisa que eu faço é desabilitar o SE Linux. E explica só pro pessoal o que é isso. O SE Linux, ele é um módulo de segurança baseada ele é um módulo que implementa Role-Based Access Control. Ele é cada chamada de sistema que um processo realiza num kernel Linux que esteja rodando Linux, né, que significa Security Enhanced Linux, né, essa chamada de sistema vai ser auditada, digamos assim, vai ser verificada contra a política de acesso e tudo mais, para ver se aquele processo daquele usuário tem direito de acessar aquele recurso ou fazer aquela chamada e tudo mais. Ele é um grande sistema de segurança, digamos assim, que audita e, enfim, verifica tudo aquilo que os processos estão fazendo na máquina contra uma certa política de segurança. Então, tu tem políticas específicas para o Apache, por exemplo. Então, o Apache está rodando, daí o Apache, tu pode dizer, eu quero que meu Apache não rode algum tipo de módulo, que ele não faça conexões externas ou algo assim, né? Tu pode habilitar ou desabilitar uma série de funcionalidades, né, através da política de segurança. Então, falar, se o meu Apache, o meu código PHP aqui, ou seja lá qual for, Django ou algo assim, que esse Django não tem uma coisa a ver com outro, enfim, não sou um cara muito web, mas um código em PHP da vida lá, e aí de repente o cara pega e cria sockets e conecta num banco ou algo assim,
tu pode botar uma política dizendo que ele só pode conectar no banco local, não pode conectar um socket no endereço externo, por exemplo, e com o SE Linux tu consegue meio que fazer isso, tu embrulha o processo, a aplicação, né, numa interface mais filtrada com o mundo externo, né, que diz o que ele pode e não pode fazer. Eu tenho certeza que essa minha explicação ficou péssima, né, mas tem muita coisa sobre SE Linux aí. Tá, mas isso significa que ele tranca algumas funções do aplicativo, não o aplicativo, ou servidor, serviço, né, não só aplicativo. Tranca, né, exato, ele tranca o que os processos podem ou não podem fazer, arquivos que pode ou não pode acessar, e assim por diante. Então ele é um passo extra de segurança, além do típico permissões do Unix, digamos assim, que é bem simples. E só vou complementar aí também, a pessoa usar o SE Linux não é muito complicado não, só estudar. Que na minha cabeça um tempo atrás eu achava SE Linux era um bicho de 7 cabeças. Tem um amigo meu que estudou isso aí, chegou e me deu uma aula, me deu uma demonstração de como é que funciona. Cara, simplesmente eu achei tu usar ele muito fácil, porém tu tem que dar uma estudada. Ele é um pouco complicado assim pra te entender como ele funciona assim, né? Muita gente acha que ficou embaralhado com a explicação do Fábio, né? É só dar uma estudadinha um pouco nele. Ele é muito, eu achei fácil usar ele, né? Habilitar, desabilitar, liberar isso, liberar aquilo. Eu achei muito fácil, né? Não é um bicho de 7 cabeças como eu imaginava, não. Pra um sysadmin que administra um servidor, na minha opinião, isso aí ajuda bastante e é muito bom. Tem assim. algum link, alguma coisa assim que eu posso passar pro pessoal depois pra pelo menos começar a pesquisa disso? Não, já tô me passa aí depois que a gente bota lá na postagem no site. Né? Ô Daniel, acho que vê se não tem, de repente, alguma daquelas apresentações do Marcelo Melo, né, que o cara faz chover ou de repente já fica a dica pro Ivan, daqui a um tempo, né, fazer um opencast aí sobre o SE Linux e convidar o Marcelo Melo para participar. Marcelo, eu tomei um café com ele quando a última vez que ele teve pro lado de cá. Muito fino. Figuraça, né? Muito bom, cara. Estamos falando aqui de um tal de Easy Life. Alguém sabe o que é isso? Interessante que mais uma pergunta polêmica, né? Isso, o Fábio adora isso aí. Ele adora esse aplicativo. É muito bom, é muito bom. Sim, mas depois eu converso contigo, Daniel. Fala, Daniel, tu consegue responder o que é o Easy Life? Cara, grosso modo, ele é um software que facilita a instalação de outros softwares. Tu instala ele, quero instalar um drive da NVIDIA, tu clica ali e tu instala. Quero instalar uns codec de vídeo e música, tu clica ali e ele vai instalar pra ti. É um facilitador, assim. Como o antigo tinha no Puruminho, click and install, coisa parecida com isso. Só que com a ênfase, eu acho que geralmente é de instalar coisas que não vêm no Fedora porque não faz parte do objetivo do Fedora. Por exemplo, instalar flash, instalar codecs de coisas, né, tipo MP3 ou coisas patenteadas, driver proprietário de vídeo e tudo mais. Por isso que chama de Easy Life, né, para facilitar a vida, entre aspas, né, só que, na minha opinião, embora, né, tenha até sido desenvolvido por embaixadores do Fedora, eu acho, algo assim, não sei se foi desenvolvido por, mas durante um tempo, pelo menos, foi propagado por, né, mas eu não concordo e acho que não está de acordo com o objetivo do projeto, que isso seja. Então, na verdade, assim, não faz parte do Fedora isso é algo extra que se instala, né, tanto quanto pessoas podem pegar e instalar RPM Fusion ou sei lá o que for, né, mas é um software cujo intuito é facilitar a instalação de outros softwares para ouvir MP3, para, sei lá, o driver proprietário da NVIDIA e assim por diante. Então, até onde eu sei, ele foi criado com essa intenção de atrair mais pessoas ao utilizar o Fedora, né? Que tu instalava ele não vinha com muitos softwares proprietários, então o pessoal não precisa instalar isso, o drive da NVIDIA, drive da Radeon, então... Eu vou te dizer uma coisa, agora que eu sei que ele existe, né? Porque a máquina que eu tô rodando aqui, ela tem uma VGA NVIDIA e o driver livre, eu já falei isso até na palestra lá, né, Fábio, no ESC Livre, lá que a gente fez no FreeSol. O desempenho é muito diferente. Como aqui nem é para jogo, agora editar um vídeo HD sem tu ter um bom driver de vídeo fica meio complicado. É compreensível. Na verdade, é uma pena que as pessoas tenham que se encontrar nessa situação, digamos assim, de depender de um driver proprietário por causa de uma empresa vagabunda dessas, né, que não quer, não publica as especificações, não colabora. Acho que nem o Linux, hein? Não vou fazer o fork do NVIDIA, mas a ideia é essa, o que acontece? O projeto Fedora, ele é uma coisa bem simples, ele tem as suas fundações, tem a sua constituição, digamos, a sua carta magna, e a primeira coisa que fala lá é o seguinte, é software livre, ponto final, né? Então o projeto Fedora em si não pode se corromper, digamos assim, facilitando
Tipo, instala e aí tem um linkzinho que tu clica e agora tu puxa tudo que tem de proprietário, flash, seja lá o que for, né? Não, a ideia é que tu consiga ter o melhor sistema operacional possível usando apenas software livre e fazendo o possível para quê? Para que tu não precise do software proprietário, para que tu não venha a ser necessário. Então, né, tem gente que trabalha inclusive também melhorando os drivers de vídeo e tudo mais, mas é claro, quando não conta com a ajuda dessas porcarias de empresa que não publicam especificações e tudo mais, né? Então, eu entendo os dois lados. Eu entendo que o usuário vai querer que o seu hardware funcione bem, né? Na verdade, o problema foi já na compra desse hardware, talvez, se a pessoa tem uma orientação de usar software livre, se ela efetivamente acredita naquilo e quer usar software livre e tudo mais, porque compreende e acredita, ela vai ter que escolher um hardware que funcione com software livre, sabendo que, infelizmente, não são todas as placas de vídeo, nem às vezes, hoje em dia, ainda tem problemas com algumas wireless, né? Então, quer dizer, eu acho que tem que compreender isso, né? A pessoa tem que já, na medida do possível, comprar um hardware já pensando, bom, eu vou rodar software livre, então não vou comprar nada que não rode bem com software livre, porque eu vou me colocar numa situação contraditória e vou ter que me corromper, de certa forma, né? Indo contra os meus próprios valores e meus próprios princípios de usar software livre, né? Eu acho que o problema é mais ou menos por aí. Antes que os outros achem que o Fedora não roda aqui na minha máquina por causa da placa NVIDIA, não, porque eu tento instalar em outra que é com Intel e não é o problema do vídeo. O problema é ou quando não instala, quando instala não boota e assim vai, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Fábio, cara. Pode fazer. Porque eu assino embaixo tudo que ele falou aí, mas a minha pergunta é o seguinte, Fábio, e se você é um gamer, você gosta de jogar jogos e você quer usar software livre, como é que você faz então? Não sei, eu não sou gamer, né? O jogo pra mim é, sei lá, é uma coisa bem simples, muitas vezes, né? Mas eu acho que se a pessoa é gamer, de repente compra o PS4, né? Quem sabe? BSD, né? BSD agora. Alguma coisa, compra um PlayStation 4, alguma coisa assim, acho que não ia ser melhor. Compra um console que seja só pra isso, né? De computador, deixa pra computador. Mas aí você tá eliminando aquele fator, que é o fator da liberdade. Então, eu tô brincando aqui do Devil's Advocate aqui. Eu quero saber, eu quero usar Linux, cara, mas eu gosto de jogar jogos no meu computador. O que eu faço, Fábio? Me ajuda. Então, tu tens a liberdade de instalar o Linux e rodar o NetHack no terminal aí, quem sabe? NetHack. Liberdade é tudo, né? Sabe, tem um negócio que tu falou aqui que eu acho importante até tu falar, que talvez tem gente que só ouve ou só assiste e não vai ler os links que a gente pode colocar. Tu disse que o site projetofedora.org não é oficial. Exatamente. Na verdade, isso é algo que está sendo bastante discutido. A gente pode já começar a falar sobre os embaixadores do Projeto Fedora, né? Podemos já. E esse site, na verdade, o que acontece? Ele não é um site oficial, mas ele e não é. Assim, ele não é um site do projeto, né? Ele não está sob o mando do Projeto Fedora oficial, digamos assim. Ele é um site que foi criado por embaixadores do Brasil para facilitar, né? Foi uma questão nobre até, assim, de tu criar um site com o nome, né, em português brasileiro, projetofedora.org e tudo mais. O motivo, a intenção, né, foi boa, com certeza, e continua sendo, eu imagino, né? Só que no próprio site, se vocês entrarem no Projeto Fedora e irem lá embaixo, assim, nas linhazinhas lá embaixo, vai dizer, não é um site oficial do Projeto Fedora. Ou seja, o dono do site não é o Projeto Fedora. O site é mantido por uma série de embaixadores brasileiros do Projeto Fedora, e houve uma época em que houveram algumas questões complicadas aí na questão, na história, no desenrolar dos últimos anos com relação a esse site, porque muita gente reclamava, por exemplo, que o site tinha o banner lá de uma loja e estava fazendo propaganda e tal, mas por outro lado, aquela loja também doava recursos para os embaixadores do Fedora no Brasil, então era meio que uma simbiose ali, né? Mas enfim, são coisas assim que ele, infelizmente, nesse site, projetofedora.org, ele também tinha a questão do documentar e propagar o uso do Easy Life lá nesse site, por exemplo. Só que acontece, são coisas que chegaram, se colocaram numa situação meio contraditória, porque não está de acordo com as diretivas, digamos, não está de acordo com como é que eu posso dizer, com a orientação, né, dos valores e tudo mais, os princípios do Projeto Fedora, tu ter um banner numa loja lá para vender produtos, né, que vai ter lucro com isso, né, ou de propagar o Easy Life que facilita a instalação de software não livre. Quer dizer, infelizmente essas pessoas tinham uma boa intenção, acho que tiveram uma boa intenção
participação, mas acabaram se colocando numa situação contraditória, digamos assim, né, com esse site. Então, esse site ele não é mantido pelo Projeto Fedora, e na verdade atualmente nós estamos dentro da comunidade de embaixadores do Fedora no Brasil e na América Latina, que existe também um site em espanhol, proyectofedora.org, com Y, e esses dois sites, na verdade, eles não são parte do projeto oficial, mas a gente está cuidando para que ele, tentando direcionar, dar uma nova direção para isso, ou na verdade até o que a gente mais tem trabalhado ultimamente é que todo mundo foque no fedoraproject.org, né, e utilize o site oficial sempre, cada vez mais. Então isso está uma discussão meio complicada nesse momento, né, nas últimas semanas, meses, está se debatendo isso. Então aproveitem aí, já que vocês se apresentaram como embaixadores do Fedora, quem são os embaixadores, o que fazem, o que comem e como se tornar um embaixador. Quem tá mais quentinho aí nessa questão é o Daniel. Comenta aí, Daniel. O embaixador, ele bem dizer, é o cara que dá a cara a tapa, ele que sai divulgar o Fedora, né? Ele tem que responder as perguntas polêmicas do Ivan. E é o cara que trabalha junto com o pessoal do marketing, né? Pra fazer a divulgação do Fedora, né? O embaixador, o que ele faz? Ele faz a divulgação do Fedora, ele vai em eventos, se apresenta o Fedora, apresenta o projeto Fedora, né? É um cara que tá em contato mais com o público, assim, né? Diferente das outras equipe de empacotamento, equipe de tradução, né? O embaixador é o cara que tá ali conversando direto com a galera ali. Representando mais, de certa forma. Fazendo uma representação, né? E também o embaixador ele também tem um papel, às vezes, de orientar a pessoa. Tipo, frequentemente o pessoal me manda e-mail e fala, quero participar do Fedora, o que eu faço? Né? Aí tu conversa um pouco com a pessoa para entender quais são os interesses, as habilidades, etc e tal. Tu faz, quem sabe tu trabalha como tradutor, quem sabe tu trabalha como empacotador. Então tá, quero ser empacotador, o que eu faço? Então, vai lá, cria a conta assim. Então a gente orienta a pessoa, lê essa documentação aqui, depois volta com as dúvidas, né? Então tem esse papel, acho, também, né, de orientar as pessoas. Exatamente, isso mesmo. Também, como ser um embaixador, lá no site, lá na Wiki do Fedora, lá também tem todos os passos como se tornar um embaixador, tudo ali. Antigamente estava tudo em inglês, agora há pouco uma galera lá, o Vastas e esqueci o nome do outro, o Barbosa, acho, traduziram e deixaram tudo em português lá pra galera. Isso, né? Marcelo Barbosa, né? Deixaram tudo em português ali. A gente tá passando por um processo, assim, de renovação até um pessoal tinha comentado ali, acho que, não, quem foi? Foi o Eduardo Mais, que tá ali no IRC, né? Ele perguntou por que falta para a comunidade Fedora Brasil ser tão ativa quanto a comunidade, né, do Ubuntu e outros projetos, né? Eu acho que a comunidade, principalmente por causa dos embaixadores, não eram muitos os embaixadores do Fedora no Brasil, não sei porquê, não eram muito numerosos, e alguns anos atrás houve uma série de problemas internos, assim, na organização dessa pequena comunidade, problemas às vezes até meio políticos, assim, de complicações internas, digamos assim, e meio que morreu, assim, ficou um tempo meio morto, né? Então agora, na verdade, nesse ano, assim, né, nós estamos passando por uma fase de renovação, de certa forma, dos embaixadores do Fedora no Brasil e acho que da comunidade do Fedora como um todo, né, no Brasil. Então, tem muita gente nova que entrou, o Daniel Lara entrou, o Leonardo Vaz, uns quantos que entraram para exatamente botar uma energia nova, um gás novo aí nessa comunidade e tocar. E lembrando que no Fizzly vai estar peso pesado lá, né? Vai dar bastante embaixadores lá no Fizzly, vão ter atividades lá e vai ser muito legal lá. Então quem quiser trocar ideias com nós, a comunidade vai estar de porta aberta lá para trocar ideia. Foi que nem o Fábio falou, né? Agora o pessoal novo tá chegando, novos embaixadores como eu, né? Tem uns assim que já eram embaixadores, só que estão retornando à casa de novo ativamente. Pelo que eu notei ultimamente, agora os embaixadores estão começando a ficar mais unidos, estão trocando mais ideia, então o projeto agora no Brasil vai ser bem... Nosso objetivo é deixar bem destacado em relação à América Latina, assim, né? E tem alguns países, assim, que tem menos embaixador e tem um trabalho muito bom, então a gente quer chegar nesse patamar, assim, mas para isso nós estamos agora com o Fizzly, vai ser muito bom, nós vamos se conhecer tudo pessoalmente, então isso aí já vai dar um gás melhor, assim, para nossa organização e para não deixar a peteca cair novamente. Existe, como tem no caso do Ubuntu, tem o conselho, né? Existe algo do gênero, assim, pros embaixadores, tipo, assim, são 4, 5 lá que são os cabeção, os que tomam as decisões mais, assim, ou polêmicas, ou mais...
que realmente toca. Difíceis. Pois, isso. Existe esse time? Eu acho que Sim, existe o Fedora Ambassadors Steering Committee, FAMSCO, que é exatamente isso, é um conselho, né, de orientação do trabalho dos demais embaixadores. Enfim, existem os mentores, desculpa, o dia tá longo, deu uma desviada aqui, mas enfim, existem também os mentores locais e tudo mais, né? Então, eu acho que principalmente o que acontecia muito é que os embaixadores do Fedora no Brasil estavam um pouco desconectados exatamente desse resto do mundo Fedora, digamos assim. E a gente tem agora cada vez mais buscado, né, estar mais em contato com o projeto Fedora lá nos Estados Unidos e outros países da América Latina, né? Então a gente está buscando mais isso também. Para deixar meio assim, tem como explicar por cima como é que é o processo para se tornar um embaixador? O que o cara precisa ter inicialmente para se tornar? Primeiro eu tenho que mandar $100 pra minha conta. Não, sacanagem. Não, esse processo, primeira coisa, né, tu tem que gostar do Fedora, né, lógico. Segunda coisa, tu tem que ter boa vontade, assim, tu tem que estar com muita garra, assim, de querer contribuir e ajudar. E depois entrar ali na Wiki ali e seguir os passos ali, criar uma conta, criar o teu perfil lá na Wiki e começar a interagir com a galera, né. O pessoal vai analisar quais são os teus reais motivos, né? Por que tu quer se tornar um embaixador, né? O pessoal pergunta, tá, mas por que tu quer se tornar um embaixador? Qual é o porquê disso, né? Então, o meu processo foi um pouco demorado também, né? Eu cheguei, fui lá e expus, eu quero contribuir, eu quero ser embaixador, assim. Aí quem me aprovou foi o Daniel Bruno lá do Amazonas lá, então conversei bastante com ele. Então tem muitas dúvidas, às vezes com o embaixador eu tiro com ele, assim. Mas o processo é esse aí. Primeiro tu tem que gostar do Fedora, depois tu tem que ter uma grande vontade de querer contribuir, né? E depois seguir os passos ali para se tornar um embaixador, né? O processo básico de meritocracia. Exato. Também quando a pessoa entra, vai ser estabelecido um mentor para aquela pessoa para auxiliar, né, nas primeiras atividades, digamos assim, e a expectativa é que a pessoa efetivamente faça alguma coisa. Ou seja, não é ser embaixador para ir, né, só para ficar indo, né, pedindo passagem, transporte para evento ou algo assim, mas que a pessoa efetivamente faça apresentações, que a pessoa pegue mídia e distribua, diga onde distribui. Então a gente cada vez mais tem agora uma cobrança assim da pessoa efetivamente mostrar resultados, né? O pessoal que não sabe, eu tô escrevendo um artigo, né, do evento que eu participei no sábado. Sábado eu participei do Ubuntu Day representando o projeto Fedora. Aí eu fui pra lá, levei umas mídias, 80 mídias e sumiram todas as mídias. Mas foi legal, mas o bate-papo assim, mostrando outra distro assim pra galera, o pessoal mostrando interesse em querer testar também, né. Teve o pessoal do OpenSUSE lá também distribuindo CDs. A parte do embaixador assim, de ir se apresentar e dar uma orientação pro pessoal. É muito legal isso aí. Uma coisa só que eu quero falar pra vocês, pra até agradecer bastante que vocês estão participando agora desse episódio, porque o primeiro contato que eu tentei fazer um episódio do Opencast sobre o Fedora ainda foi no episódio 5, pra vocês terem ideia, eu só consegui agora. Mas por que isso? O que houve? Acho que eu entrei em contato com o embaixador errado. Acho que foi isso. Até dei pra comentar isso aqui que o Eduardo Mais falou, que o ano passado no FIS ele conversou com alguns embaixadores e achou eles pouco acessíveis. Comigo aconteceu a mesma coisa também. Mas assim, eu acho que isso aí tem em tudo que é lugar. Tem não só embaixador, mas tem membros do Ubuntu também, tu vai achar que o cara é mais grosso que um joelho de elefante destroncado, né? Todas as comunidades, assim, tem... Não é só já aconteceu comigo no FIS no ano passado, com algumas comunidades, assim, tu chegar e conversar com o pessoal. O pessoal... Ou também, às vezes o cara pegou no momento errado, né? Foi falar com o cara quando ele tava cheio de coisa ali, pessoas perguntando do outro lado, o cara não tava dando conta. Às vezes dá vontade, tu quer ser grosso, então por que tu veio no FIS, hein? Às vezes eu tava ali no stand do Tchelinux, ali o pessoal vinha, eu conversava, velho. Nós tava quase um do lado do outro, eu não consegui sair pra conversar com vocês, pra ter ideia. Eu tava dando aula praticamente individual pro pessoal lá. Chegava a hora que eu dizia, cara, volta amanhã. Existe ciclo de desenvolvimento do Fedora fixo? Sim, 6 meses. Next? 6 meses? A cada 6 meses tem uma nova. 6 meses mais ou menos, né? Dá uns atrasinhos. Escorrega. Isso é uma vantagem, na minha opinião, isso é uma vantagem do software livre, que a gente pode fazer isso, né, nos projetos comunitários, que a gente libera quando a gente acha que ele tá bom realmente. Quer dizer, se não tiver bom, não vai sair, né? Isso mesmo. Você falou justamente o que eu ia falar, sabe? Que
apesar que são 6 meses, né, eu acho que se chegar ao ponto do pessoal falar assim, não vamos fazer um lançamento, vai escorregar, igual você falou, né, vamos esperar mais uma semana, 2, é por causa que o pessoal quer distribuir algo que seja de qualidade, né? Então, esse é o motivo, mas são 6 meses. Então deixo aproximadamente 6 meses. Que nem eu falo do videocast aqui, que é quase semanal. Às vezes não sai. Suporte comunitário ou só da Red Hat? A Red Hat também dá algum suporte pro Fedora? Esses pagos ou é só o suporte que a gente tem é comunidade mesmo? Acho que tem os dois, só que o tipo de suporte que a Red Hat fornece, eu acho que a definição é um pouco diferente, né? Ou seja, não é... O suporte deles é que eles têm pessoas que trabalham. Eu não diria... Eu trabalho no Global Support Services da Red Hat e a gente não, na minha opinião, pelo menos no que eu vejo, não faz parte do escopo de suporte da suporte para Fedora, né? Então o nosso suporte é para os produtos da Red Hat, né? Seria então, o suporte extra-oficial? Fedora oficialmente, não, nem extra-oficial, não disse. Você é cliente da Red Hat. O extra-oficial tem Enterprise Linux, seria... digamos que eu tenho lá um... Oi? Desculpe. O extra-oficial que eu diria são funcionários que trabalham na Red Hat e acabam dando suporte, mas através da comunidade. Era isso que eu estava falando, era indireto, né? Ao pagar as pessoas que trabalham, eles estão providenciando suporte, mas não é o suporte na definição. Exato, se você é cliente da Red Hat, por exemplo, tem lá seu Enterprise Linux 6.4 rodando no servidor, né? E aí você tem do lado uma máquina com Fedora e você vai abrir um chamado de suporte do Fedora e vai dizer, me desculpa, mas não é suportado. O suporte é para o Enterprise Linux, né? E aí você vai para os fóruns e tudo mais, né? Da comunidade. E esse suporte da comunidade, como ele é feito? Através de lista de e-mail, chat, fóruns? Tem um fórum grande agora, assim, que acho que é bem comum, que é o Ask Fedora, né? ask.fedoraproject.org. Na verdade faz 1 milhão de anos que eu não ask.fedora, desculpa o teclado aí. askfedoraproject.org, né? É um fórum bem grande, assim, né? Que é basicamente um fórum de suporte comunitário, né? Acho que o principal, acho que o oficial, digamos assim, né? Então, fora isso tem listas, né? Tem grupos locais, né? Pede ajuda para o seu embaixador mais próximo. Tem uma lista dos embaixadores, onde que eles se encontram? Tem. Me deixa o link aí depois também pra mim botar, então. O meu suporte é só eu virar pro cara do lado, que tá assim, ei, me ajuda aqui. eu não conheço nada, esse S Fedora eu nem conhecia, cara, pra falar a verdade. Eu ajudo muito o pessoal no Fedora ali no fórum do Vivo Linux ali, que o pessoal posta, tô com um problema aqui no meu Fedora, assim, eu tô sempre por ali dando uma força pra galera, né? Na verdade até assim, falando em acesso aos embaixadores, por exemplo, na própria rede Freenode a gente tem o canal Fedora-BR e tem o canal Fedora-Latam, por exemplo, né? Onde em geral os embaixadores aparecem por lá, né? Às vezes fica meio quieto lá, meio que é sem muita gente muitas vezes, mas só me chamar que eu converso lá. Então me quietinho lá, mas é só dar um oi lá. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui no negócio de embaixadores, eu achei um link aqui falando sobre os líderes do projeto Fedora, né? Porque o projeto tem um líder que por tem um tempo certo, sabe? Eu acho que é 1 ano e meio, algo assim, que você pode saber. Eu acho que são 2 releases e um pouco, algo assim, então realmente é 1 ano e meio, eu acho, mais ou menos. Mas eu não tenho certeza, não. Porque eu tava olhando aqui, né, e eu não sabia disso, eu acabei de ver agora. É que o primeiro e o segundo líder, eu trabalhei com eles, na mesma companhia, completamente fora da Red Hat, trabalhei com essas 2 pessoas, e eu não sabia que eles tinham sido líder do projeto Fedora, que bacana. O Michael Johnson e o Christian Garter, tá olhando aqui, deixa eu botar o link pra você ver. Gerenciamento de pacotes do Fedora, como ele é feito? Bom, o nosso gerenciador de pacotes padrão é o RPM, né? Quer dizer que os pacotinhos são os pacotes RPM, né? E tem o Yum, que agora no Fedora 19 acho que está sendo trocado para outro gerenciador, mas vai ser a mesma interface com o usuário, digamos assim, né? Mas então são pacotes baseados no sistema RPM. Os repositórios são gerenciados pelo Yum. Para quem é acostumado com o Ubuntu, por exemplo, é muito similar ao DPKG e o apt-get, né? Eu usei Debian durante muitos anos, né? Depois trabalhei na Conectiva, a gente usava RPM e aí portaram o apt para RPM, quer dizer, lembro pelo menos de como é que era essa questão toda. Pode instalar pacotes ou manualmente através do RPM direto, mas pode usar o próprio Yum para isso, assim, eu baixei esse pacote RPM aqui não sei de onde, mas eu quero instalar, diz que ele instala, né? Outro usa de fala Yum install ovirt, alguma coisa, ele instala, né? Yum install, né, o que tu quiser, system tap, sei lá, Yum update, Yum upgrade, Yum
Yum, seja lá o que for, Yum Remove, né? Então é bem fácil. E tem a interface gráfica também, né? De gerenciamento de pacotes e tudo mais, né? O Fedora usa o Package Kit, né? Que é um sistema que permite que as aplicações indiquem que um determinado pacote precisa ser instalado. Tipo, tu vai ver um vídeo, por exemplo, faltou o codec, ele avisa o Package Kit e o Package Kit vai lá, procura na base de pacotes, precisa instalar um pacotinho pro codec tal, né? Existe pacote tal disponível, e aí pede a senha da pessoa para instalar e tal. Se a pessoa for um administrador, ou pede a senha do root, né, para a pessoa poder instalar. Na verdade é bem facilitado, assim, é bem simples, né? Só não é DEB, né? O formato não é .deb, é .rpm. Sistema um pouquinho diferente, mas equivalente, né? O RPM ele foi criado pela Red Hat ou... Eu tenho a impressão que sim, acho que originalmente ele se chamava Red Hat Package Manager, né? E aí depois se tornou algo mais amplo, mais usado por outras distros, e aí se tornou RPM Package Manager, né, o nome. E o próprio Yum, ele veio do Yellow Dog, na verdade. O Yum significa Yellow Dog Update Manager, que foi desenvolvido pelo Yellow Dog Linux para PowerPC ou uma outra arquitetura, inclusive até que era o foco deles, né? E acabou depois sendo aproveitado também pelo projeto Fedora. Eu posso afirmar para você que foi feito assim porque o cara que criou ele foi meu chefe também nessa oportunidade. Que a coisa é muito legal, né? Às vezes a gente tinha uma brincadeira que eu trabalhava lá, era tipo assim, você tá trabalhando com um negócio, né? Aí o pessoal tava reclamando do TempWatch, né? Tem aquele programa que chama TempWatch. Você, mas esse TempWatch é uma porcaria, não faz isso aqui e tal, né? Aí era um cara novo na companhia. Aí o outro vira pra ele e fala assim, se você conhecesse o cara que você leu o programa, o que você ia falar pra ele? Eu ia falar isso pra ele, tá? Então vira e fala com ele, tá aqui atrás. E era o chefe lá que tinha feito o programa. Mas eu peguei até um link aqui, vou jogar pra vocês aqui da Wikipedia. O cara que criou, ele é o Eric Tron, e ele foi um dos que criou o RPM, e ele foi um dos primeiros engenheiros, se eu não me engano, da Red Hat. Tem uma particularidade, se eu não estiver falando besteira, né? Os RPM agora, ele tem um esquema que ele baixa não todo o pacote, só o que é necessário, tipo, o que é a diferença, tem isso, né? Uhum. O Yum faz isso, na verdade, né? E aí depois o RPM, ou na verdade ele reconstrói o pacote e instala via RPM. Chama Yum Presto, isso é um plugin do Yum, mas pelo que eu entendo, a partir do Fedora 19 ele já vai estar integrado na versão base, né, do Yum. E realmente ele baixa só o delta, né, só o diferencial entre um pacote e outro, facilita muito a vida. Né? Com certeza, reduz bastante o download, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Daniel, pro Fábio, de repente ele sabe. Você tem como comparar o tamanho dos repositórios que existem do Fedora comparado com os do Debian e do próprio Ubuntu? Porque geralmente eu acho que todo mundo pensa que os repositórios para Debian e para Ubuntu são enormes, tem pacote para tudo quanto é tipo, né? Como é que é do Fedora? Eu nunca parei para analisar isso aí. Até o meu chefe conversou comigo isso sobre hoje, né? Sobre o tamanho do repositório, mas eu, com muito trabalho, eu não parei para diferenciar. Não sei se o Fábio tem uma noção. Não, nunca, é o tipo da coisa que eu nunca parei para pensar nisso, porque eu não vejo muito bem, não sei qual seria a utilidade dessa comparação, porque na verdade às vezes tu não tá nem significando que tu vai ter mais ou menos software ou algo assim, não sei. Se eu der uma olhada esses dias, acho que na verdade antes da palestra do FliSol que a gente fez aqui em Chapecó, o Ivan estava presente, né, eu me lembro que eu dei uma olhada lá eu rodei Yum Repolist, alguma coisa assim, né, para ele dar uma listada em tudo que tem nos repositórios, e tinha 33 mil pacotes, né, no Fedora, no repositório oficial lá do Fedora, quer dizer, tem um monte de coisa. Né? O motivo da pergunta foi para aquelas pessoas que, por exemplo, falam assim, será que todos os pacotes que eu gosto vão estar disponíveis, né? Então, a maioria das vezes, assim, é super fácil, ou quase certo, que você vai encontrar o pacote Deb, né, o ponto Deb, né, para qualquer programa. Mas tem certas outras distribuições que não tem isso. Então, esse era o motivo, para saber se o Fedora também é mais ou menos está na mesma altura, assim, né? Ou seja, se você está querendo brincar com o Fedora, para você não ter medo de que não vai ter o pacote. Olha, cara, eu acho que eu bati na trave muito mais vezes no Debian. Tipo, eu ia procurar uma coisa, eu achava RPM e não achava o Debian. Isso já aconteceu. Isso muito tipo de pacotes externos e independentes, digamos, são repositórios externos e tudo mais, né? Não do Fedora em si, né, talvez. Mas eu me lembro que na época que eu usava Debian ainda tinha 10 versões diferentes de LS isso, LS aquilo, né? Tudo tipo. Então, teve uma época que eu dizia assim que o Debian estava parecendo um repositório universal de tudo quanto é coisa, software livre, mesmo que não faça sentido. É o que parecia que tudo tinha que ter lá dentro eu gostava disso, na verdade, eu usava e tudo mais. Eu não tô criticando, só dizer assim que eu achava engraçado essa característica do pessoal empacotar tudo que aparecia no mundo. Alguém usava lá, apontei o Debian, né? Eu não sei, acho que hoje em dia tem tanta coisa no Fedora, assim, que e isso é um ponto até que eu acho que é muito importante. Muitas vezes as pessoas julgam
julgam uma distribuição por aquilo que vem no DVD de instalação. A pessoa instala o DVD, aí, pum, bate o olho na interface gráfica e fala, não gostei. Porra, peraí, não gostou do quê? Só viu uma casca gráfica. Então olha tudo que tem disponível, né? Olha tudo que tem de coisa, tudo que tem para instalar. Eu até penso, na verdade, em criar uma palestra como embaixador do Fedora sobre isso exatamente. Eu já tinha conversado com o pessoal da lista lá, o Daniel deve lembrar, talvez, não sei se já era embaixador na época, mas eu estava pensando exatamente em criar uma palestra falando exatamente sobre isso. Tudo que existe no Fedora que tu pode instalar, né? Tudo aquilo que está disponível para instalar e tal, né? E que não cabe no DD, né, de instalação e tudo mais, né? Mas que tem disponível, né? Porque muita gente às vezes acaba julgando só por aquilo que vem ali, e o que vem ali é aquilo que todo mundo usa, digamos, é o feijão com arroz, uma interface gráfica bonita, é o LibreOffice, Firefox, Thunderbird, seja lá o que for. Então, tem muita coisa. E o que não tiver no Fedora provavelmente vai acabar tendo no RPM Fusion. Isso, que repositório que é esse? RPMfusion.org. O RPM Fusion é um repositório da comunidade. É isso, né? Da comunidade. É um repositório comunitário. Que tipo de software que tem lá? Tudo aquilo que não entrou no Fedora por um motivo ou outro. Drivers porque alguém não tá mantendo. Alguma coisa até de driver proprietário tem assim, ó, tem drivers às vezes que não são proprietários, mas que o Fedora não inclui por algum motivo, porque não são estáveis o suficiente, mas se alguém quiser se aventurar tem lá. E o RPM Fusion, né, ele também tem a questão de pacotes não livres. Né? E aí já de novo entra naquela questão mais contraditória, mas como é um repositório comunitário, ele é para Fedora, não é parte do Fedora, né? Então uma coisa não se mistura com a outra. Tem como tem os PPAs que fazem sucesso no Ubuntu, tem alguma coisa nesse estilo pro Fedora? Tipo, criar os usuários poderem criar seus próprios repositórios? Tem, mesma coisa? Criar. Mas isso não é infraestrutura do projeto Fedora, tu teria que criar a tua infraestrutura ou não? Não, isso aí tu pode criar localmente, tipo, um exemplo assim, tu pode criar um repositório dentro da tua empresa lá, botando, sei lá, em vez de tu usar um RPM, tu baixa a última versão e cria o pacote RPM, tu disponibiliza no teu repositório e sai instalando nas tuas máquinas, adiciona os repositórios e vai dando em um local lá. Tem, te dar um exemplo assim, ó, tem alguns softwares assim que eu vi assim que, sabe usar o software que não tá no RPM Fusion, não tá no repositório do Fedora, mas o cara tem ali tu instalar o próprio repositório dos caras e ir lá baixar aquelas RPM, né? Então tem como tu criar teu próprio repositório. Tem gente que acha que isso não existe também, né? Eu acabei de jogar um link pra você aí no chat aqui, vou botar lá no RC. É tão fácil de você... não precisa de uma infraestrutura para poder fazer igual o PPA que você falou, né? Tipo assim, esse é um programa que a gente escreveu que você cria um repositório de pacotes falsos, né? Que a gente chama com errata. Eu nem sei como é que fala em português. Como é que fala errata, Fábio? Traduz aí. Errata? Errata mesmo, a gente fala errata mesmo. Né? Então esse programa aí te ajuda a criar um repositório falso que tem pacotes falsos com errata e com tudo mais, com grupos de pacotes e tudo mais. É uma coisa que a gente escreveu em Python. Um cara lá no meu trabalho e já fiz isso aí. Aí se você for lá, por exemplo, no omaciel.fedora.people.org ou algo assim, você vai ver lá que eu tenho meu repositório lá dentro. É fácil de criar. Uma última questão sobre o gerenciamento de pacotes e tudo mais é que todos os pacotes distribuídos pelo projeto Fedora são pacotes assinados com GPG, né, com a assinatura criptográfica do projeto. Quando tu instala um Fedora, ele já vem com as chaves, né, públicas de criptografia e autenticação, né, dos repositórios do projeto. Os repositórios também são todos assinados e tudo mais. Então, no momento que tu instala um Fedora na tua máquina, tu sabe que tu vai sempre baixar software do Fedora assinado e criptograficamente garantido a integridade, a autenticidade e tudo mais. Né? O RPM Fusion, quando tu instala os repositórios do RPM Fusion, por exemplo, ele vai te pedir para importar a chave, né? Um dos passos da instalação lá exatamente é importar a chave de criptografia do RPM Fusion que permita então que sejam instalados os pacotes daquele repositório e tudo mais. Né? Então tem esse lado também, o gerenciamento de pacotes também tem essa questão da segurança, digamos, né? Da autenticidade e a integridade dos bits que tu está colocando na tua máquina. Se vocês não têm mais nada a dizer, acho que deu para conhecer bastante aí do Fedora, né, nesse episódio. Depois, como eu disse para vocês, eu quero agradecer a vocês aí muito por esse episódio que eu venho tentando há quase 20 episódios fazer e por fazer parte aí de um aniversário do site. É isso aí, legal, parabéns, que continue forte. Daniel, Fábio, Og,
muito obrigado por terem participado. O Aprígio era para ter participado e ficou empenhado no trabalho, né? Por isso que ele não tá aqui, era para ele estar aqui. O Kurt também tinha compromisso de trabalho, não tá aqui por causa disso. Se vocês tiverem alguma consideração final, aí, sintam-se à vontade. Só quero agradecer aí a oportunidade de ter participado desse. Felizmente eu não pude participar do outro, porque eu tava com problema da internet, né? Então, muito obrigado pelo convite aí. Voltarei a convidar futuramente mais vezes também. Exatamente. Da minha parte também só agradeço muito, Ivan, obrigado pelo espaço, pela chance de falar sobre o nosso sabor de Linux, digamos assim, né? E para o pessoal que tiver vontade, fedoraproject.org ou aqueles canais de IR que lá entra na Finode, conversa com a gente, enfim, tem muita gente aí disponível para ajudar o pessoal a usar Fedora cada vez mais. E mais uma vez então aí, feliz aniversário pro site e obrigado pelo convite. Apesar que eu tive que sair de casa porque eu não tinha energia lá, mas valeu a pena, que eu tô aqui no barzinho bem bacana, o assunto é bem interessante. Para o pessoal que está escutando aí, vai sair a versão nova do Fedora 19, e acredito que quando for publicado já vai estar saindo. Então, se você estiver interessado em ver uma coisa nova, experimenta aí, vem com o Fedora 19. Eu vou tentar de novo, tentar. E no FIS lá pode me procurar que eu já vou estar com o Fedora 19 na minha máquina já. Então é isso, pessoal. Até o pessoal agora tem me perguntado por que logo depois do episódio eles tentam acessar para visualizar e não vem o episódio. Assim que ele acaba aqui, eu faço o download do vídeo e eu retiro ele do ar, até para fazer alguma edição, se alguma coisa precisar ser retirada, né? Alguma coisa que às vezes a gente fala que não devia ter falado. Então eu retiro, a gente faz essa limpeza. Se tiver algum problema do áudio, eu tento dar uma melhoradinha também e depois posto novamente junto com um episódio só em áudio. E também eu quero convidar vocês que estão assistindo que nunca compararam a diferença entre a versão em áudio e a versão em vídeo. Convido que escutem os dois de algum para vocês verem a diferença que é e por que dá tanto trabalho no áudio. Amém. O Og sabe, né? Eu tô por aqui. De repente, eu falei pra vocês que eu tô aqui por causa da tempestade, e nada, de repente eu tô escondido, né? Tá fugindo. É.